Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Primandade na área para falar da terceira série em foco, terceirão. O Enem tá chegando, hein? Para começar de maneira bem animada a nossa aula, vem aqui comigo, ó. Alguns alunos pediram Charlie Brown Jr., bem rapidinho, ó. Fica comigo então, não me abandona não, terceirão, porque a gente tem que começar daquela maneira bem animada, gente. Já sacode a poeira aí, vamos começar a terceira série em foco. Programa tão importante aí, vinculado à matriz referência do Enem. E para falar da matriz referência do Enem, eu fiz um convite a alguns alunos. Olha os alunos aí do Alcântara de Carvalho, da CRED Jataí, que vão pedir o tema da aula de hoje, ó. Vem comigo aqui. Fungos e parasitas. E aí, mais outro colégio aí da CRED Jataí, de Tarumã, os brabo, ó. Vambora ver? Oi, gente. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Evelyn. Nós somos o terceiro ano A, aqui de Tarumã, Colégio Coelho Neto, da CRED Jataí. Nossa professora mediadora é a Ludmila Tessari, a melhor, claro. E hoje nós temos uma sugestão de aula para você, Primandade, Que é sobre fungos e parasitas. para nossa aula do terceiro ano em foco de Goiás, vem do Enem. É com vocês, Primandade! É com vocês, meninos! Então vamos falar de competências e habilidades do Enem. Já que estamos trabalhando com fungos e parasitas, e esse tema é bom, hein? Nossa, esse tema é bacana. Vamos fazer um tema ficar bacana para você, ficar mamão com açúcar, ficar Coca-Cola com sorvete. Nossa, professor, você tomou Coca-Cola com sorvete? Demais da conta, é gostoso. Nossa, é bom demais. Olha aqui dentro das ciências da natureza, gente. Já que foi solicitado fungos e parasitas, ele vai estar lá aparecendo dentro da 4 e da 8. Deixa eu marcar a 8 aqui, produção. Volta lá, professor. Para você marcar, você que está aí com a matriz referência aberta, já falei com ela. Ó, a 4 e a 8 também, beleza? Vamos unificar as duas aqui dentro de ciências da natureza. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar. Competência de área 4. Olha aqui comigo, gente. Habilidade 14, lá do documento oficial do Enem. Eu tenho relacionado a defesa. Defesa do quê? Do corpo, do equilíbrio. Defesa da saúde, os anticorpos. E também tenho lá na competência de área 8, vem aqui comigo. Na habilidade 30, propostas de intervenção de saúde individual, coletiva e ou também do meio ambiente. E para falar de fungos e parasitas, até porque os fungos, em sua maioria, né, são parasitas, mas não todos são parasitas. O cogumelo, o champignon, o shiitake, o shimeji, são fungos comestíveis e também estão relacionados à nossa saúde. Eles não vão ser considerados parasitas, porque uma vez que eles não têm hospedeiro, e você vai aprender aqui na aula de hoje, eles não vão influenciar ou fazer mal, prejudicar um outro organismo. Então, para falar de uma maneira que você gosta bastante, eu trouxe uma série da Netflix, é claro que a gente não vai ver ela, porque o tempo é muito curto, que chama como, professor? Observem lá, The Last of Us, que inclusive surge lá do PlayStation, gente, do joguinho do PlayStation. E por que eu trouxe ela daqui? Inclusive passa na Netflix, não, na HBO, galera, na HBO, corrigindo aqui, ó, The Last of Us, o último de nós, né? Os últimos de nós. Por quê? No fungo da série é importante para nós. The Last of Us existe no Brasil. Meu Deus, professor, existe fungo no Brasil? As pessoas começaram a perguntar se esse fungo realmente existe e se ele pode causar um apocalipse zumbi, como acontece lá na série. A resposta para as duas perguntas é sim. Meu Deus, professor, está lá na agência O Globo. Será que ele pode infectar o ser humano? Olha só,
A série da HBO que estreou no domingo como forma dessa reportagem, mostra para nós que num cenário apocalíptico, o fungo chamado Cordyceps, fala comigo, Cordyceps, de novo, Cordyceps, é capaz de transformar seres humanos infectados em zumbis e canibais. Só que isso acontece, gente, na vida real? Não. As pessoas começam a se perguntar se esse fungo realmente existe e se ele pode causar um apocalipse zumbi nos seres humanos. Observem, que animal que ele está contaminando aqui? Esse animal é um artrópode, classificado como inseto. Pode ser uma formiga, por exemplo. E aí, nesse caso, gente, o Cordyceps, que vem lá do filo Ascomicota, gravem esse nome, importante para vocês, gente. Anota, tem gente que não está anotando aí. O Cordyceps, que vem lá da classe do filo Ascomicota, se desenvolve no corpo da vítima. E essa vítima pode ser o ser humano, causando dano a estruturas musculares. Aí vem aqui para a nossa pergunta. De novo, o Cordyceps, então, do Last of Us, que é um parasita, pode, então, infectar os seres humanos? Os parasitas geralmente são e realizam relações interespecíficas. E eles têm uma especificidade, gente. Aquele parasita que infecta lá o artrópode, ele tem a tendência de afetar o artrópode, o inseto, e não o ser humano, que é um mamífero vertebrado. Ah, professor, mas na evolução pode acontecer alguma modificação no seu DNA. Isso é futuro, né, gente? É algo assim, uma hipótese improvável. Zero chance não, né? Zero chance. Nem o DNA, que é um exame tão preciso, ele tem 0,01% de chance de erro. Então, o fungo Cordyceps afeta os artrópodes insetos. Então, para afetar o ser humano, até a presente data, esquece. Então, esse apocalipse zumbi pode acontecer nos insetos. Para seres humanos, até a presente data, não. Ah, professor, mas um vírus. Aí já deixa de ser fungo, aí vira um vírus. Pode causar uma pandemia? Pode, você acabou de conviver aí com a pandemia do Covid, que inclusive levou e ceifou as vidas de várias pessoas. Particularmente no meu caso, eu perdi meu avô pela Covid. Então, o vírus em si, ele tende a fazer isso. Mas pausa aqui para o Enem. Vamos voltar ao Enem. O Enem é preocupado em relacionar esse assunto, galera, anota no seu coração, com a evolução. Para o parasita, é interessante ou não aquele hospedeiro viver mais tempo? Sim, é interessante. Então, um vírus que é pouco evoluído, ele vai, teoricamente, matar aquele organismo hospedeiro mais rápido. E se a gente vier aqui para esse mapa mental que está lá nesse site, mostrando aí para vocês, nós vamos ver que a relação dos parasitas é uma relação ecológica, porque está dentro ali dos seres vivos e o meio ambiente. Nós temos que ela é interespecífica, porque acontece entre duas espécies diferentes. E ela é desarmônica, porque um desses organismos vai estar sendo prejudicado, que é o organismo hospedeiro. E ela é classificada lá no Enem como parasitismo. E lá no Enem você vai anotar comigo agora, importantíssimo. A Guerra Mundial Z, que é um filmão que vai tratar dos vírus, das doenças relacionadas à humanidade, hoje é alvo do seu foco de estudo. Mais do que o The Last of Us, que mostra um cenário mais fictício. O cenário mostrado em Guerra Mundial Z é um cenário mais realístico. Então já fica a dica aí para você. E voltando para falar do Enem, nós temos que o parasita ou parasitismo, ou a relação de parasitismo, vai ser essa relação que a gente falou agora para vocês, onde o parasita pode se instalar tanto no seu hospedeiro na parte externa, aí ele é classificado como ectoparasita, como na parte interna, chamado de endoparasita. Ai, professor, eu não sabia que também tinha essa diferença. Tem. E lá no Enem eu tenho que me preocupar com o quê? Lápis e caneta na mão agora, galera. Quando cair assuntos de agentes etiológicos, vírus, fungos, bactérias, protozoários, esses agentes etiológicos são diferentes de agentes transmissores. Bem rapidamente e sucinto para que você possa entender. Agente etiológico da dengue,
Se você pensou Aedes aegypti, você está errado. O agente etiológico da dengue é o vírus, o flavivírus, tá? Flavivírus, que vem lá da família Flaviridae. E o agente transmissor é o Aedes aegypti, é um inseto. Então, agente transmissor é diferente de agente etiológico. Outro ponto importante para o Enem é que, quando aparece esse assunto, ele está relacionado à saúde pública. Anotaram? Professores aí da sala de aula, tem gente que não está anotando ainda não. E a ecologia, o parasita ou parasitismo é relacionado também à ecologia. E muitas das vezes relacionado lá nas provas do Enem com o assunto de evolução. Então não é um assunto que vem sozinho, isolado. E associado com o assunto relacionado à biotecnologia. Então para o Enem fica o gancho aí dos assuntos que os alunos pediram relacionados entre eles com esses temas. Nossa, professor, mas será que é difícil assim? Bora ver uma questão? Enem 2021 está aqui para vocês, ó. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola. Vírus Ebola, agente etiológico, que se manifesta até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, pessoas que vão ser ou levadas a óbito, pode chegar a 90%. Nossa, professor, esse vírus é bem letal. Responde comigo pela evolução. Se você está lendo que o vírus mata muito rápido ou chega a 90%, será que é um vírus mais evoluído ou menos evoluído? Já fica essa pergunta na sua cabeça. Em regiões de clima tropical e subtropical, e um outro vírus também pode causar febre hemorrágica. O vírus da dengue. Professor, esse eu conheço, hein? Ainda mais que eu vivo aqui em Goiás, nossa, conheço demais. Tem no período de incubação menor, até de 10 dias. Apresenta uma taxa de letalidade de 1%. Informações importantíssimas que você está marcando aí na sua questão. Vem comigo aqui agora. Comando da questão. Qual que é o comando da questão, professor? Aquilo que ela quer que você faça ou ache na sua resposta. Segundo as informações do texto e aplicando princípios da evolução, olha o que o Luiz Primandade falou para você. Obrigado, professor. Biológicas, as relações do tipo patógeno hospedeiro, ou seja, relação de parasitismo, e aí a gente está desvendando a questão para você. Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Ai, professor, agora ficou difícil. Isso, galerinha, chama comando da questão. Comando da questão. Professor, acontece que tem gente que só vai no comando da questão e acerta? Tem. Você aconselha fazer isso? Não. De novo, qual dos dois vírus entre a dengue, que mostrou lá atrás, e do vírus Ebola, que está aí marcado para vocês, infecta o ser humano há mais tempo? Está lá escrito para vocês, ó. Questão misturando saúde pública e vírus. Se você der uma pausa no vídeo aí, você vai conseguir marcar qual letra. Depende de vocês. Vou soltar uma música aqui só para quebrar o clima, só para você ficar feliz, ó. Como foi seu dia? Como está seu dia aí, aluno? Olha aqui para mim. Tá difícil? Tá difícil não, você está com o melhor professor aqui porque vocês são os melhores. Essas aulas são as melhores quando vocês fazem elas serem as melhores. Então, pausa o vídeo e tenta responder. Que não adianta só você marcar, é a letra A porque eu acho que é A de amor. Ai, que legal. Não, não é assim que funciona. Você está aqui para aprender e junto construir. O Enem tem o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Se você só chutar, você está fazendo o Enem desperdiçando ele. Bora aqui, volta lá para a questão então, já que a música aí quebrou um pouquinho do clima de vocês. Nós temos como resposta a letra A, não pode ser a letra A, Ebola por maior período de incubação? Não, tá fora. Letra B, também tá fora, a dengue, pois o menor período de incubação reflete? Não, tá fora. C, Ebola cuja alta letalidade, gente, o Ebola não vai ser, certo? Por que, professor, que o Ebola não vai ser? Porque falou lá que o índice dele é 90%. Então, de cara, eu consigo cortar por eliminação a A, a C e a D. Eu corto, eu jogo ela fora. Então, olha que massa aprender aqui no Go Bem no Enem e no Seduc em Ação com o Luiz Primandade.
Me sobram AB e AE. Por que não pode ser AB? Menor período de incubação reflete na duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro? Não é por conta disso. E sim pelo seguinte, ó. Vou apagar as outras ali para ficar bonitinho, não ficar tão bagunçado o slide. Até porque a gente está chegando também na nossa reta final. A gente vai fazer mais uma questão. Vai ser a letra E pelo seguinte, olha. Dengue, a gente já sabe. Cuja a letalidade... Ai, professor, estava escrito lá no texto, na apostila não, lá. Volta lá, professor. Olha ali. Ó, de novo, para você. Baixa letalidade. Quantos por cento? Abaixo de 1%, gente. Tava lá na questão. Nossa, professor, e eu errei? Não, você acertou. A partir de agora você não vai errar mais. Então vai ser a letra E por conta justamente da baixa letalidade. E a gente consegue responder a questão agora junto. E maior eficiência do vírus em parasita em seus hospedeiros. Significa que ele fica mais tempo estabelecido ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Nossa, professor, muito obrigado. Muito obrigado vocês por estarem aí entendendo as questões. Bora para a questão? Para a última questão aqui? Faz o dump, faz o raio. Vamos para a última? Questão 2020. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, tem testemunhado uma grande proliferação de bactérias. Olha aqui o agente etiológico que a gente falou. Patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente se destacam as superbactérias, que acumulam vários genes de determinada resistência a ponto de se tornarem resistentes praticamente a muitos antimicrobianos ou antibióticos também. Veja, o que acontece geralmente? Você vai ao médico, e esse médico passa ali o antibiótico para você porque está com infecção de garganta. E você, muito feliz, vai até a farmácia e compra. Lá na sua indicação, está escrito que você tem que tomar 15 dias esse antibiótico. Só que o que acontece com a gente, vamos falar a verdade? Você tomou 5 dias o antibiótico e você acha que já resolveu. Você vai falar, não vou continuar tomando 15 dias. Aí você toma num período menor. Lembra que eu falei que o Enem mistura evolução com parasitas, com parasitologia? Esses parasitas, essas bactérias que agora são os agentes etiológicos, elas vão ser selecionadas pelo meio. Hipótese darwiniana, seleção daquele que é mais resistente. E essas bactérias que vão ser selecionadas, elas tendem a proliferar, passando essa resistência para as próximas gerações, uma vez que elas foram selecionadas pelo meio. Ideia de evolução. Nossa, professor. E o culpado disso vai ser quem tomou o medicamento de forma equivocada. Sério? Sério. E aí, o que adiantou você ter ido lá no médico, ele passar da receita para você? E você não seguiu lá a risca. Piorou aquelas pessoas que fazem automedicação. Não pode, gente. Vamos falar sério? Para que existe o papel do médico? Quem sabe você seja uma médica ou um médico um dia, não é verdade? Então vamos lá para o comando da questão, lá do Enem. Essa resistência tem ocorrido porque as... Uai, professor, agora eu sei. Agora está mais fácil para mim. Pausa de novo o seu vídeo aí e vamos tentar responder junto. Acreditando que você já pausou o vídeo, vem aqui comigo. Volta lá, professor. Bora lá. As bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada. Será que é a letra A? Antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Letra C. Bactérias possuem plasmídios que contêm genes relacionados à sua virulência. E bactérias podem ser transmitidas para o indivíduo utilizando várias estratégias. Serviços de saúde precário consistem em importantes focos de bactérias patogênicas. Qual dessas alternativas você julgaria correta? Qual? Eu vou apagar a letra E, vou apagar a letra D, vou apagar a letra C e vou apagar agora a letra A. E a gente vai ficar somente com a letra B de bola, justamente pelo aquilo que eu acabei de falar para vocês. A população usa os antibióticos de maneira
indiscriminada, de maneira errada, sem pensar no médico. Ah, vou usar da forma que eu quiser disso aí. Então, com isso, eu faço a seleção de bactérias que são o quê? Segundo a própria questão mostra pra gente, superbactérias, porque elas vão acabar criando resistência. E aí, gente, depois dessa aula, me fala, o Enem aí relacionado à biologia fica mais fácil ou mais difícil? Depois vocês me respondam aí nas mídias sociais. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe duas reportagens aqui importantes para vocês, da Veja, que fala sobre o Cazuza e fala também sobre o Renato Russo, que são em dois indivíduos, dois cantores brasileiros que acabaram sendo acometidos pelo vírus HIV. E fica a dica para você pesquisar aí na sua casa, que pode estar relacionado ao Enem, ao vírus da imunodeficiência humana, que causa a doença taxada aí como AIDS, né, ou SIDA. Fica aí a dica para você continuar os seus estudos relacionados a parasitas. Beleza? Vou-me embora agradecendo aí para vocês que participaram da aula e pedindo aí para vocês nos seguirem nas mídias sociais. Um grande abraço do Luiz Primandade para vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.